Meus queridos irmãos, celebramos hoje a solenidade litúrgica da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Isto é, lembramos exatamente esta passagem gravada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, quando Jesus entrega o primado da igreja na responsabilidade direta de Pedro. Pedro, que se torna o primeiro Papa, e esta autoridade continua até hoje com o serviço do nosso Papa Francisco, que ocupa o lugar número 266 papas que nós tivemos de Pedro até o nosso Papa Francisco. Estamos diante de uma confiança extraordinária de Jesus na pessoa de São Pedro. São Pedro era uma pessoa talvez até sem cultura, era um humilde pescador. Talvez não sabia nem ler nem escrever. Mas sabemos que quando Jesus o chamou na beira do mar, ele deixou imediatamente a rede, o barco, e juntamente com o seu irmão André, seguiram a Jesus, tornando-se, na mesma expressão de Jesus, pescadores de homens. A igreja é entregue a uma pessoa humilde, uma pessoa, às vezes, até com as suas cargas negativas. E sabemos que, mais de uma vez, até Pedro, não vou dizer que aqui chamar a atenção de Jesus, mas falou para Jesus: olha, a palavra sacrifício, renúncia, você está falando que vai ser preso, que vai ser submetido a um processo sumário, sem nenhuma defesa, que vão te matar. Eu nunca vou permitir que isso aconteça. A resposta de Jesus: não, meu filho, não pense assim. Não pense, aceite, pelo contrário, o trabalho do sacrifício e da redenção que vai se realizar através da imolação da minha pessoa. Pedro, naquela noite dramática do processo contra Jesus, está registrado nos evangelhos, por 3 vezes negou de conhecer a Jesus, ficou com medo. Porque quando ele disse para Jesus: olha, mesmo que todo mundo te abandone, eu seguir-te-ei fielmente. Jesus lhe disse: não, meu filho, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você já me terá traído por 3 vezes. E isso aconteceu. Interessante notar na leitura do Evangelho que quando o galo cantou, Pedro saiu daquele lugar, foi chorar, arrependido, e uma tradição fala que foi encontrar conforto onde estava morando Nossa Senhora. Um livro apócrifo que coloca este pormenor interessante. Foi pedir perdão para a mamãe de Jesus. Pedro recebe a tarefa de conduzir a igreja. Quando se celebra essa solenidade da cátedra, da cadeira, digamos assim, da autoridade máxima, o nosso pensamento vai para o Santo Padre, o Papa. Papa Francisco foi chamado para esta missão de gravíssima responsabilidade, conduzindo os destinos da igreja rumo à santidade. Como é importante no dia de hoje oferecer não somente esta Santa Missa, mas também nas nossas orações particulares, a reza do nosso terço em família. Vamos oferecer também alguns sacrifícios para o bom êxito da missão do Santo Padre, o Papa. Ele conta com este apoio espiritual que nós lhe podemos dar. Ele sabe que somos capazes de mostrar este afeto e este amor. Meus irmãos, quando se trata de definir a Cátedra de São Pedro, o nosso pensamento vai ao mundo cristão inteiro. Por que há tantas divisões? Por que não há um caminho único? Por que não existe a obediência e fidelidade ao Santo Padre, o Papa, escolhido por Deus para esta missão?
se nós pudéssemos, neste momento, mesmo numa maneira virtual, perguntar para todos os nossos irmãos cristãos, mas não católicos, responsáveis pelas milhares e milhares de igrejas, onde se louva a Deus, se usa o nome de Jesus, mas não se vive em sintonia com o Santo Padre, o Papa. Se nós perguntássemos para estes pastores, quem é que fundou a vossa igreja? Se os pastores forem humildes, nunca poderiam responder que foi Jesus. Porque Jesus não fundou nenhuma igreja paralela. Interessante a leitura do versículo 18, no capítulo 16 de Mateus, que acabamos de ouvir hoje, quando Jesus diz para Pedro, sobre ti fundarei a minha igreja. Jesus não usa a fórmula no plural, as minhas igrejas, mas somente a igreja fundada por ele, que será destinada a viver para sempre, mesmo enfrentando os ventos contrários. Até a expressão que Jesus é muito forte, até o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha só, Jesus falava uma língua que existe até hoje, chamado aramaico. É uma língua pobre de termos, mas rica de significado. A expressão que Jesus usou para São Pedro, que se chamava Simão, foi a palavra Kefas. Kefas, em aramaico, significa, em português, rocha, pedra. Por isso, Jesus disse para Simão, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Meus amigos, é a igreja de Jesus, que poderá enfrentar todos os caminhos contrários e os ventos contrários, mas continuará resistindo e se desenvolverá cada vez mais. Notamos os primeiros 300 anos de história da igreja. Somente Deus sabe o número de mártires. Quantos papas também preferiram perder a vida violentamente. Um pormenor interessante que nos dá grande honra e prestígio. Nas catacumbas, cemitérios subterrâneos de Roma, algumas que se visitam, tem uma capela reservada ao Brasil. Isto é, quando chegam nos grupos com os padres, se celebra também a missa. E naquela capela estão sepultados 16 papas, todos mártires. Papas. Todos mártires preferiram dar a sua vida para que o nome de Deus, de Jesus, fosse glorificado. Hoje é um dia no qual nós sentimos a obrigação de renovar o nosso apoio com o Papa, e sentimos-nos verdadeira igreja vivente, através do nosso jeito de comportamento, as nossas palavras, a nossa expressão religiosa. Como é importante fazer parte deste grande rebanho de Cristo. Como é importante hoje pedir para o Papa saúde, alegria, realizações, conforto também nas lutas de todos os dias, para que o Divino Espírito Santo continue iluminando a inteligência deste homem escolhido para chefiar o destino da humanidade inteira. Rezemos para o nosso Santo Padre, o Papa. Sintamos-nos todos orgulhosos de fazer este belo gesto no dia de hoje da Cátedra de São Pedro e notaremos como é importante sentirmos instrumentos vivos nas mãos de Deus para fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.